Após o furacão devastador no Jauá, muitos mercados foram afetados. Spencer Welch, da IHS Markit, está-me acompanhando hoje para discutir sobre o impacto da perspectiva do mercado de petróleo, bem como uma visão geral sobre o mercado de petróleo. Spencer, agradecemos por nos acompanhar hoje. Como os mercados reagiram à suspensão da produção no Jauá após o furacão Harvey? Obrigado pelo convite para o programa. Em várias partes do mercado de petróleo houve diferentes reações. Em termos de mercado de petróleo bruto, houve um impacto muito pequeno e os preços do petróleo experienciaram muito pequenas alterações no último mês. E atualmente os preços estão a cerca de $52 por barril. Durante os últimos dias, a produção no Jauá ligeiramente recuperou e atingiu a cerca de 400 mil barris por dia. Mas o nível de 10 milhões de barris por dia de petróleo indica-nos sobre um impacto relativamente menor e a sua demanda diminuiu por causa do furacão. Mas o petróleo na parte da produção sofreu muito mais impacto e quase um terço da capacidade de refinação no Jauá foi encerrada. Nesse segmento experienciamos a escassez de gasolina e diesel, os preços dos quais aumentaram significativamente e eles estão para começar a fornecer menos do nosso produto do Jauá para a Europa e a Ásia. Então e agora vamos avançar do Jauá um pouco mais para o sul, para a Venezuela. Temos conhecimento que existem constantes problemas na Venezuela. Mas quais impactos vimos no mercado de petróleo da região e quais são as suas expectativas? Sim, a situação financeira na Venezuela é difícil e já dura por um bom tempo. A produção de petróleo na Venezuela há 2 ou 3 anos foi a cerca de 2,4 milhões de barris por dia, o que é cerca de 2,5% da demanda mundial de petróleo. No final do ano passado, a produção caiu para 2,1 milhões de barris por dia e agora é 1,9. Então existe um declínio constante na produção de petróleo venezuelano. Devido à falta de dinheiro e investimentos, eles já não estão fazendo mais perfuração, restauração da infraestrutura e manutenção. Eles não são capazes de pagar para algumas empresas de serviços e eles precisam desses serviços para manter a sua produção de petróleo. Nesse segmento podemos confirmar que a produção de petróleo na Venezuela está em declínio e a nossa expectativa é que isso continuará. Como eu tinha mencionado que agora o nível de produção é por volta de 1,9 milhões de barris por dia. Esperamos que a queda continuará para o nível de 1,7 milhões até o final do ano 2018, o que não é dramático, mas sim é constante. Em termos de impacto, o mesmo será relativamente pequeno, porque existem muitos lugares ao redor do mundo que estão aumentando a sua produção, especialmente os Estados Unidos. Então, o impacto venezuelano não é significativo, assim como agora o mundo experiencia excesso de petróleo e não escassez. Então, e de um ponto de vista mais generalizado, qual é a sua perspectiva atual do mercado de petróleo, levando em consideração questões como cortes de abastecimento da OPEP e aumento da produção no Jauá? Então, como você tem mencionado, os principais fundamentos e a toda a estratégia que está acontecendo agora tem a ver com as ações da OPEP e alguns dos seus parceiros na OPEP. No final do ano passado, eles concordaram de retirar 1,9 milhões de barris por dia de petróleo para fora do mercado para reduzir o suprimento, que é cerca de 2% da demanda mundial. Então, eles implementaram os seus planos na realidade. Inicialmente, isso foi um corte para 6 meses e agora foi estendido até o primeiro trimestre de 2018. O objetivo disso é para tentar reequilibrar o mercado e aumentar o preço. Tal processo não tem o efeito desejado por causa do crescimento da produção nos Estados Unidos, o que foi bastante dramático. Em meados do ano passado, a produção era cerca de 8,6 milhões de barris e aumentou até 9,3. Portanto, a estratégia da OPEP reduziu um suprimento, mas possui um efeito limitado. Em termos da nossa previsão, atualmente o preço para petróleo é cerca de $52 por barril. Pensamos que esse é um preço relativamente bom e o mesmo durará por algum tempo. O terceiro trimestre é o pico da demanda e os cortes de fornecimento pela OPEP estão em vigor. Nesse segmento, é possível que veremos um enfraquecimento do preço até o final do ano corrente e ao longo do ano 2018, considerando os principais elementos que na temporada de inverno a demanda deve ser mais fraca e no próximo ano esperamos um aumento na produção do Jauá e também em algum momento as cortes em fornecimento
fornecimento devem terminar, o que significa que veremos mais petróleo no mercado. Então, olhando para um prazo de 18 meses, podemos ver um risco de queda no preço de petróleo. Talvez isso não será uma queda dramática, mas sim um declínio constante para o preço de $50, ou talvez um pouco abaixo de $50 por barril. E só por último, podemos observar que as notícias são focadas na Coreia do Norte e novas sanções. Você acha que isso terá um grande efeito no mercado, especialmente para a China? Sem dúvida, você tem razão. A Coreia do Norte está dominando as notícias e todo o mundo está preocupado sobre o que vai acontecer. Mas o impacto para o mercado de petróleo não deve ser significativo, assim como não temos muito comércio de petróleo entre a Coreia do Norte e outros países. De modo que as implicações são pouco relacionadas com o petróleo, mas mais com a instabilidade global em geral. Spencer, muito obrigada por falar conosco hoje. Obrigado eu, foi um prazer. Obrigado por assistir. Caso se gostou da entrevista e gostaria de assistir mais, procura na Docoscópio TV.